Olá! O tema de hoje do Estúdio News é arquitetura verde. Para conversar com a gente, nós recebemos a Lloyd Abreu Harbich, arquiteta e professora do Mackenzie, especialista em conforto ambiental, e o Levi Torres, coordenador da Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição, a Abrecon. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Obrigada, Renata, pelo convite. Olá a todos. Bom, não podemos discutir o futuro sem falar de meio ambiente. O verde, em todos os seus significados, natureza, sustentabilidade, ecologia, nunca precisou tanto da nossa atenção. Hoje nós vamos voltar os olhares para as edificações. Por isso, eu começo te pedindo uma definição, Lloyd, do que é arquitetura verde e qual a sua importância. A arquitetura verde é uma arquitetura onde ela busca gastar menos recursos ambientais, gastar menos energia, ser autossustentável, ter harmonia com o espaço ambiental, além de ter conforto ambiental, bem-estar para a população. Então, isso envolve uma série de incrementos, né, na própria arquitetura, envolve você construir ter uma envoltória, paredes que não absorvem tanto calor, no caso aqui do Brasil, ou que elas sejam um pouco mais resistentes a condições frias, né? Então você acaba deixando um ambiente termicamente adequado ali para que você não possa utilizar tanto o ar-condicionado e, ao mesmo tempo, você ter acesso à iluminação natural, a você ter acesso a condições de gastos conscientes com os recursos naturais, né? Você pode fazer reuso de água de chuva, ou reuso da própria água que você consome. Você pode ter telhado verde, e pode ter horta na sua casa, então você está trabalhando com a própria alimentação. Na própria casa, você pode conseguir ter uma alimentação mais saudável quando você tem esse tipo de acesso à construção. Então, quando você monta esse mix todo de eu vou ter uma parede verde, pode ser uma trepadeira, que a gente, quando fala edifício verde, logo vem tudo verde na casa, né? A telhado verde, a cobertura verde, mas isso não necessariamente eu preciso ter muitas plantas. Apenas um uso consciente de outros materiais que são também gerados de forma sustentáveis, né? Às vezes materiais que são biodegradáveis, materiais de baixo impacto, você pode construir uma habitação utilizando esses recursos. Mas você também tem aquelas condições na qual você precisa de um planejamento estratégico muito grande, porque como que eu vou construir um ambiente que tenha condições termicamente adequada, confortavelmente adequada, que consoma pouca energia se você não planejar isso. Então, isso exige um pouco mais profissional, que ele precisa calcular, ele precisa testar, ele precisa simular, para perceber se aquilo ali realmente que ele está projetando está adequado, vai ser verde ou não. E depois, o que popularizou mais foram as certificações verdes, né? E as certificações verdes, elas pontuam tudo isso que você coloca, desde você usar um material que foi feito de uma maneira mais sustentável, com baixo impacto ambiental, a construção de baixo impacto ambiental, e também na própria condição de geração ali, ao longo do tempo, você vai manter aquela edificação com baixo custo. Então, isso é muito importante também para que a gente consiga, né, sobreviver, né, às mudanças climáticas, esses impactos, sem gastar muita energia. Agora, quais são as etapas de um projeto de construção sustentável? Levi, por exemplo, o que deve ser observado naquela fase pré-construção? A preservação de áreas verdes, a proximidade com estabelecimentos que oferecem serviços básicos, são fatores importantes nesse processo? Sim, a gente precisa entender que nós, todos os seres humanos, tem um impacto na natureza, né? Então, o planejamento ele começa com o local adequado da construção, né? E a gente sabe que a construção hoje em dia gera um impacto significativo na geração de resíduos, né? Então é importante sim, como a gente tem discutido aqui, dar atenção para o planejamento para que a gente consiga um empreendimento que gere menos impacto e, obviamente, se adeque à vida, né, e à cidade. Eu falo isso pelo fato de que o empreendimento ou a construção deve, obviamente, aproveitar a insolação, deve aproveitar os meios, os recursos disponíveis, eu falo os materiais, e, naturalmente, absorver aquilo que ela pode, eventualmente,
gerar, né? Eu digo, aquele resíduo que eventualmente ela gere, que é o resíduo conhecido como resíduo da construção, entulho, poderia ser reutilizado em algumas outras aplicações. Então, eu acho sim que o planejamento é uma fase muito importante para que a gente tenha menos impacto no meio ambiente, né? Se a gente não fizer, obviamente a gente vai pagar o preço, porque imagine só uma casa, né, um empreendimento que não esteja devidamente planejado, vai consumir mais energia, vai gerar mais custos para aquele empreendedor, né? Então é importante sim fazer um planejamento adequado. A crise climática acabou nos revelando aí o mau planejamento, que é o que a gente vem falando aqui, das nossas cidades e dos espaços que nós habitamos. A tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul no ano passado é um exemplo disso. Falamos tanto de que é preciso diminuir as emissões de gás carbônico que geram efeito estufa. Como as construções tradicionais atuam, então, nesse processo? Existe algum tipo que seja mais emissora, mais prejudicial ao meio ambiente, Lloyd? Então, no Brasil, a nossa construção basicamente é a base de concreto, né? Em bloco de concreto, o próprio tijolo, que é um tijolo que vem queimado. Então, essa matriz, ela, de uma certa maneira, ela tem resistência, né? Você exerce uma grande resistência ali para termicamente falando, mas se você olhar no lado de quantas emissões de carbono que esse material ele emitiu, às vezes ele se torna um pouco insustentável. Então, eu acho que o que as construções novas poderiam pensar, será que não haveria uma outra forma de você construir com materiais que fossem feitos à base sem queima, né, como solo cimento, ou reduzir também a quantidade ali, que o cimento é uma liga, né, que você acaba usando ele praticamente para tudo. Mas outras opções que usam mais solo, né, construções que você possa usar materiais, né. Hoje você tem alguns prédios em São Paulo, de alto padrão, que estão utilizando madeira, né, madeira LMC, que é madeira laminada colada. Então é uma estrutura muito resistente, né, que ela tem baixo carbono. Então, isso, em alguns empreendimentos, isso tem sido popularizado. Mas eu acho que não é tão acessível a todo tipo de construção, como a gente gostaria que fosse. Porque na hora que a gente vai fazer o custo, ali, na verdade, as pessoas acabam optando pelo tradicional, que é o sistema de concreto, né, com concreto armado, com bloco de concreto também. Então, isso é mais viável, né? O que as pessoas mais sabem fazer, onde você encontra mão de obra. Tudo que você vai ter de inovação na construção gera um custo adicional, ali um treinamento de pessoal. Então, nem sempre isso pode ser que tenha tecnologia, mas você acaba não utilizando tanto, porque não é o costume, a gente tende a ser muito tradicional mesmo. Agora, o setor da construção civil é um dos principais responsáveis pelos impactos ambientais no mundo. Segundo dados do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, o setor consome 75% dos recursos naturais, 20% da água nas cidades e gera 80 milhões de toneladas por ano de resíduos. Levi, o que é feito aí com esses resíduos? De que forma eles são descartados e quais são as possibilidades de reutilização? Esse dado ele já mudou, né? Nós estamos falando de 110 milhões de toneladas, porque é o dado de 2022. Então, obviamente que a construção é um vetor de desenvolvimento. Quando a economia cresce, a construção cresce junto, né? Porque é um fator determinante, porque ela emprega, né? E como você falou, ela consome muita água, muita energia, ela gera muito emprego, né? Mas o impacto é devastador, né? Para você ter uma ideia, hoje o Brasil tem mais de 4 mil lixões. E mais da metade desses lixões são alimentados pelos resíduos que são oriundos da construção civil, né? Como a gente tem falado aqui, a construção civil ela é tradicional. Então, ela constrói da mesma forma, a grosso modo, há mais ou menos 80 anos. Ou seja, é tijolo, argamassa, tijolo, né? E a forma de geração de resíduo é a mesma também há 80 anos, né? Então, a gente precisa rever a forma como as cidades precisam rever a forma como a gente está ocupando os nossos espaços, porque a gente está consumindo muita água, né, em espaços pequenos, deixando outras áreas das cidades com a escassez de água. A gente gera muito resíduo e esse resíduo está indo para os lixões, e o que compromete novamente o solo, a água e o ar. E, como muitas pessoas imaginam, o resíduo da construção não é inerte, né? Tem
uma quantidade de resíduo, né? A gente fala de heterogeneidade muito grande. Você tem ali conduíte, tem plástico, o amianto, né? Que embora esteja banido da construção, o amianto é muito presente nas telhas, nas caixas d'água, né? Mas embora ele esteja banido da construção desde 2017, ele está em fase, né, de renovação, né? As favelas, por exemplo, só tem amianto, né? Caixa d'água e também as telhas. Então, eu acho que a gente precisa repensar a forma como a gente constrói e como a gente gera resíduo, porque a gente gera muito resíduo e as cidades hoje não conseguem absorver essa quantidade de resíduos. O fato é que uma cidade como São Paulo, 12 milhões de habitantes, tem mais de 20 lixões que estão escondidos, né? Ou seja, ocupando áreas que poderiam ser ocupadas por habitação, estão contaminando as águas subterrâneas, as águas superficiais e também estão contaminando nosso ar. Agora, quais são os materiais sustentáveis mais utilizados na bioarquitetura? Eu vou dar um exemplo aqui que eu já ouvi falar muito do bambu, que ele ficou conhecido como o aço verde da construção e pode ser usado com várias funcionalidades. Esse é um bom exemplo? O bambu ele é um material interessante, né? Que ele é biodegradável, ele tem uma estrutura, né? Se a gente fala em bambu, como é que eu construo com um bambu? O bambu você primeiro coloca uma ferragem no meio do bambu, coloca o concreto ali, então você dá um reforço ali para que ele faça uma estrutura. Mas como toda estrutura biodegradável, ela não dura muito tempo. Então ele acaba não se popularizando porque as pessoas, o nosso costume é de ter coisas que durem muitos anos. Só que a gente acaba, né, vendo assim, uma cidade que está envelhecendo, né, e aí você vê aquelas obras todas muito concreto e tudo isso atrapalha muito essa questão de como que vai, sei lá, infiltrar água no solo. Então, a gente precisa repensar essa forma de ocupação desse material, como é que esse material vai ser reutilizado. Eu tenho o exemplo do bambu, mas como materiais assim que são biodegradáveis, eu gosto muito dos materiais feitos à base de solo, né? Porque o solo vem da escavação. Então você escava, você usa aquele solo, então você pode fazer tijolos do próprio solo. Isso poderia ser um grande exemplo, né? Principalmente para comunidades que gostam de fazer construções autossustentáveis e elas podem fazer tijolos do próprio solo. Então, eles não vão queimar, eles têm a mesma resistência com o tempo, né? Eles são até melhores termicamente falando, né? Aquecem menos do que, às vezes, um bloco de concreto, que, às vezes, que eles usam são blocos mais finos que aquecem muito o ambiente interno. Então, eu acho que falta um pouco também dessa informação chegar no público geral, para que a gente tenha mais materiais, biomateriais sendo utilizados na arquitetura. A Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil estima que cerca de 70% do que a gente considera entulho poderia ser reutilizado. O Brasil desperdiça mais de 8 bilhões de reais por ano quando não investe na reciclagem de materiais de construção. Eu pergunto para o Levi se o problema também não está apenas nas grandes obras. Sim. O problema ele é cultural, né? Porque a gente se acostumou a construir daquela forma como a gente havia discutido, né? Então é o tijolo, argamassa, enfim. Mas além disso, não há uma legislação que ampare, né, as questões sustentáveis, especificamente na geração, né? Então a gente vê em muitas cidades do Brasil uma polêmica que é a taxa do lixo. Então voltando para o RSU, resíduo sólido urbano, ninguém quer pagar porque acha que paga muito imposto. Se você não quer pagar a taxa do lixo, imagine que a prefeitura vai pagar do seu IPTU, né? Então, na questão do resíduo da construção e demolição, popularmente conhecido como entulho, caliça ou metralha, porque tem os regionalismos, né? A gente não paga nada. Então, para a construtora, não tem nenhum estímulo para separar e destinar, porque é muito barato gerar e é mais barato ainda, na verdade, é de graça transportar. Então, aquelas caçambas que você vê nas grandes cidades, a grande maioria vai para os lixões. A construtora não faz a separação dos seus resíduos e não paga a taxa de destinação. Para você ter uma ideia, para cada metro cúbico, que é mais ou menos uma caixa d'água de entulho, a construtora deveria pagar no mínimo R$60. Hoje ela paga 0. E quando ela pega esse resíduo e manda para o lixão, ela está transferindo o custo dela para todos os cidadãos. Ou seja, nós estamos pagando
contaminando os espaços públicos que depois serão remediados, né? Lloyd, nós podemos dizer que a arquitetura verde ela é mais justa também socialmente, porque ela dá mais, de certa forma, autonomia às comunidades, fazendo com que as pessoas que moram ali não dependam de terceiros? Então, isso deveria ser assim, o que na prática não acontece, porque as pessoas que moram, por exemplo, em favelas, elas podem até ter o conhecimento ou não terem, na maioria das vezes elas não têm o conhecimento. Então, o que acontece? Elas poderiam se apropriar das tecnologias sustentáveis, mas elas não conseguem aplicar isso na prática. Por exemplo, você quer implantar um telhado verde que poderia ter uma horta e servir de alimento para aquela família, naquela casa, você não consegue implementar, porque não tem água, às vezes, para elas molhar as plantas. E mesmo que isso seja uma redução de temperatura no interior do ambiente. Então, acredito que, às vezes, falta muita tecnologia ali ainda para adiantar, né, para que eles pudessem, por exemplo, consumir menos energia. Então, placas solares poderiam ser colocadas ali numa comunidade, mas isso, às vezes, tem um custo muito alto. Então, eu acredito que, hoje em dia, quem faz opção por comprar, às vezes, uma casa, ou uma habitação, ou um edifício que tem um apartamento, que o custo operacional dele, ao longo dos anos, seja mais barato, ele tem essa opção, porque ele tem conhecimento. Então, na verdade, ele paga por isso. Então, tem pessoas que não têm conhecimento e acham que aquilo ali não tem valor, acabam não consumindo. Então, essa população não tem acesso. Então, infelizmente, hoje não é o que acontece no Brasil. Exatamente, seria essa a função da arquitetura verde, mas muita gente que está assistindo a gente que mora em periferia não tem condições de contratar engenheiro, arquiteto, não consegue ter acesso a esses profissionais. E aí são locais em que a autoconstrução é uma realidade muito presente, né? Isso deveria, porque hoje até o CAL tem uma chamada para quem não tem condição de contratar um arquiteto, por exemplo, ele pode contratar um arquiteto num programa social, só que ele não tem conhecimento disso. Então, olha, ele poderia ter acesso a esse arquiteto e ter uma construção sustentável mais adequada para ele. E não gastando dinheiro com a conta, ou tendo acesso, pelo menos, aos recursos, né, hídricos, que é um problema muito sério. Poderia ter reuso de água, poderia ter uma condição de ter uma horta em casa, condições melhores ali para viver. Tanta gente que vive com escassez de água e poderia não ser assim, né? Poderia não ser assim. Poderia ser outra. Agora, Levi, de que forma a ABRECOM tem atuado para integrar práticas sustentáveis às normas e legislações da construção civil aqui no Brasil? Perfeito. A gente parte de um ambiente muito hostil, né? Então, de tudo que a gente gera de entulho, o Brasil, né? São 5.570 municípios, 70% é descartado de forma clandestina, criminosa e irregular. O que a gente tem feito é dado todo apoio para os municípios no sentido de que eles construam as estruturas para atender os pequenos geradores. A gente tem discutido aqui as favelas, as comunidades, as periferias, né? O morador que está na favela, lá no morro, ele não consegue, por exemplo, comprar um material de construção e o caminhão chegar até lá, né? Então, a prefeitura precisa atender esse pequeno gerador, que é aquele que gera 1 metro cúbico por dia de resíduo, seja resíduo da construção ou resíduo volumoso. Todo mundo aqui mora numa casa, tem uma cadeira, tem uma mesa, essa mesa tem um ciclo de vida, né? E a gente vai descartar um dia ou uma hora ou outra, né? Então, a gente tem assistido as prefeituras a criarem legislação no sentido de atender o pequeno gerador, ou seja, aquele que gera até 1 metro cúbico. Para aquele grande gerador, o que a gente tem estimulado é que as prefeituras responsabilizem o gerador, de acordo com o marco legal do saneamento básico, a Lei 14.026. Desde 2020, na verdade desde 2001, né? 2002, desculpa, existe a necessidade da prefeitura responsabilizar o gerador, mas a lei de 2020, agora, 4 anos atrás, a 14.026, obriga que a prefeitura, além de responsabilizar, obrigue o gerador a pagar a destinação dos resíduos. Então, o que a gente tem feito é nesse sentido, assistir as cidades para que ela construa a legislação para o pequeno gerador e para o grande gerador. Do ponto de vista da aplicação dos materiais, porque o entulho ele é reciclável, assim como papel, assim como plástico. O que a gente tem feito é dirimir as dúvidas dos técnicos, seja engenheiros, seja arquitetos ou urbanistas,
para o uso do agregado reciclado. São Paulo, que é uma capital de 12 milhões de habitantes, né? Se você considera a região metropolitana, dá quase 20, tem escassez de recursos naturais. Imagine que tem escassez de água, de areia, de pedra. Se você for para a Baixada Santista, tem escassez pior que São Paulo. A areia na Baixada Santista vem da região do Vale do Paraíba. O que a gente tem feito, orientado, é que as prefeituras usem esse material nas pavimentações, nas ruas, nas avenidas, nas estradas, nas praças, porque esse material, o agregado reciclado, além de ser mais barato, ele é em média 20% mais barato, ele é mais sustentável e mais social. Ou seja, ele gera mais emprego do que a areia do Porto de Areia ou a pedra da pedreira. Informações muito interessantes que vocês estão nos trazendo. Algo também que acontece bastante, Lloyd, é aquela questão da renovação de edifícios existentes ao invés de construções novas. Essa é uma prática sustentável que acaba preservando recursos, reduz a quantidade de resíduos, como a gente vem falando. Quando isso é possível? Em que situações isso acontece? É um tipo de obra que merece destaque? Sim, é um tipo de obra que merece destaque, principalmente porque hoje você pode fazer retrofit de um edifício que anteriormente ele tinha um outro uso, você dá um uso novo para aquele edifício e aí você pode, de repente, melhorar uma região. Por exemplo, no centro de São Paulo tem vários edifícios que estão ali abandonados e a gente tem visto vários edifícios sendo feito o retrofit. E você começa a dar um novo uso, você traz pessoas para aquele lugar. Então, a revitalizar um edifício antigo, ele vai além de só você dar um novo uso para aquele espaço que está ali abandonado, mas também você trazer uma melhoria naquela área que está abandonada. Então, de repente, você tem áreas que começam a ficar degradadas porque as pessoas não convivem, não moram ali mais. E, além do mais, isso tem sido muito utilizado para você dar moradia, né? Fazer moradia social, né? Pessoas que não têm moradia, você, em vez de construir mudar aquelas pessoas de um determinado local para um lugar longe, você pode fornecer moradia num centro de São Paulo, por exemplo. Então, isso é bem interessante porque você está renovando, né? Você está deixando pessoas ali e aquilo começa a ficar mais seguro. Então, a gente está trazendo vitalidade, que é uma coisa que, às vezes, você acha que a arquitetura verde só vai trazer menos recursos, gastar menos recursos, você vai ter, de repente, um telhado verde, uma parede verde, mas isso vai além. Vai além porque você traz vitalidade. Quando você traz vitalidade, as pessoas estão naquele lugar. Você passa a não movimentar tanto, você passa a não usar tanto transporte para você locomover para ir para o seu trabalho, você já está num lugar centralizado. Então, é como se fosse uma cadeia. Sou super a favor de retrofit de edifícios antigos. Uma cadeia de consequências positivas, Sim. Uma coisa vai interferindo na outra. Exatamente. Ali. Agora, como uma maior participação do poder público em termos de políticas de fomento pode fazer a diferença nesse segmento que a gente vem falando aqui? Investimento em pesquisas, para que os profissionais também tenham cada vez mais informações e possam trabalhar de forma segura. Qual a sua visão sobre isso, Levi? Imprescindível, né? A pesquisa ela é necessária, especialmente no nosso segmento, que tem mais ou menos 20 anos. Imagina que a reciclagem de entulho no Brasil tem 20 anos, no mundo tem 80 anos. A gente começou a reciclar entulho a partir da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, com os destroços, né, se viu obrigada a reutilizar o entulho porque não tinha condições de extrair da natureza naquele momento, né? Que era uma questão catastrófica em virtude da guerra, né? Então, a pesquisa, especialmente com a universidade, com a academia, ela se faz necessária porque a gente precisa entender mais a fundo como se dá a aplicação da areia reciclada, mas, na minha opinião, voltada para o profissional. O profissional ele precisa aprender a construir gerando menos, né? Infelizmente, hoje no Brasil, a autoconstrução predomina, né? Mas, pelo menos do ponto de vista do profissional, seja ele urbanista, arquiteto ou engenheiro, ele precisa aprender a construir gerando menos. Hoje, as construções certificadas são minoria, né? A gente não está falando de 5% de tudo que a gente constrói no Brasil, mas a pesquisa ela poderia estar focada nas aplicações dos materiais para que a gente consiga disseminar, uma vez que existe muito preconceito. Eu dou o exemplo aqui do papel reciclado que entrou no mercado há mais ou menos uns 20, 30 anos atrás. Eu lembro que eu recebia boleto do banco
e o boleto vinha em papel reciclado. As pessoas ligavam no banco para pedir para substituir o reciclado pelo papel branco. Então ainda existe um preconceito baseado em nada, em virtude do agregado reciclado. Por exemplo, a areia reciclada tem uma cor diferente da areia natural, né? A gente precisa entender que a areia, ela vem do rio, e o impacto de você tirar a areia do rio é muito grande, né? E a areia reciclada, ela tem uma característica assim, um pouco mais acidentada, um pouco mais marrom, mas ela tem a mesma aplicação que a natural, né? Então, seria interessante uma pesquisa, a prefeitura especialmente, os governos se atentarem a essa questão para que a gente consiga avançar mais na sustentabilidade e, evidentemente, atender o que pede a lei, né? Lloyd, nós já temos uma mudança de mentalidade quando o assunto é arquitetura verde? A urgência das construções de baixo impacto já foram incorporadas, na sua opinião? Ou ainda é um assunto que precisa ser mais debatido para que as pessoas tomem consciência da sua importância? Eu acho que é um assunto que precisa ser mais debatido, porque hoje você disseminou muito construção verde com as certificações. Então você tem LEED, BREEAM, que são as mais famosas, que você segue uma série de protocolos de utilização, desde da escolha do local para ser construído, uma forma de você utilizar os recursos de maneira adequada, você tem que fazer um estudo de impacto. Hoje também você tem a norma de desempenho, que ela aplicou alguns conceitos também ligados a impactos ambientais, que eu digo assim, de forma geral, né? Impacto ambiental mesmo, que vai até do entulho, né? Essa questão da gestão do entulho na edificação. Também tem a questão da gestão propriamente dita de como você vai ter o desempenho dos materiais que eu estou aplicando ali. Só que eu acredito que, assim, tem uma mudança, sim, ela é pequena, mas da última vez que eu passei num condomínio fechado, eu peguei e pensei, falei, realmente, alguma coisa a gente está fazendo que está mudando para o bem. Porque eu comecei a perceber que tinha muitas casas em condomínios assim, de alto padrão que antigamente tinha um monte de vidro, né, ali, o vidro aquece muito o ambiente interno, e eu comecei a ver essas fachadas de vidro sendo sombreadas com cobogós, né? Eu falei, começar a pensar um pouco mais numa maneira de você reduzir esse calor interno, de uma maneira mais sem consumir energia com ar-condicionado. Então, devagarzinho, você tem esses assuntos disseminando, que é uma coisa simples, né? Eu vou plantar uma árvore na frente da minha casa, vai dar um trabalho para cuidar dessa árvore, sim, porque ela tem uma vida útil, ela pode cair, você tem que cuidar dela, tem que regar, mas ela também vai te causar um sombreamento, que você vai reduzir gastos com energia, gastos com ar-condicionado, né? Que é o principal elemento no caso de questões ligadas ao conforto térmico, que ao mesmo tempo você está em contato com a natureza. Então, acho que devagarzinho a gente consegue ter mudanças, poderiam ser mais efetivas. Com as normas que a gente tem hoje, né, elas vão sendo, tem mais de 10 anos da norma de desempenho, a gente teve recentemente a norma de desempenho sofreu algumas adaptações para a realidade, que a gente tem. A norma de desempenho é 15.575 e ela é um apanhado de normas ali. Então, elas foram atualizando para a tendência do mercado, para que isso pudesse ser de forma aplicada efetivamente. Então, é pequeno, sabe? Mas eu tenho visto pequenas mudanças. Eu acredito que a gente está caminhando. Falando em caminhando, em que posição o Brasil está em relação a outros países no desenvolvimento de projetos sustentáveis? Nós temos um lugar de destaque ou ainda estamos atrasados nessa questão? Qual que é a opinião de vocês? Eu acredito que no Brasil a gente tem muitos prédios que são destaque. Por exemplo, em São Paulo tem o prédio mais sustentável do mundo. Por incrível que pareça, na Faria Lima, todo coberto de vidro. Você olhando assim, falando, não é possível que isso, mas ele atende vários quesitos de reciclagem, de lixo, né, que é o B32, aquele da Praça da Baleia, lá na Faria Lima. Ele atende todos esses requisitos e realmente a tecnologia implementada ali de inovação é fantástica, né? Você tem também Cidade Matarazzo, que é onde você tem jardins suspensos em cada andar. Então, isso é bem interessante, né? Você olhar, olha, temos exemplos aqui. Só que na hora que você olha no contexto geral,
que para quem que está indo, toda essa sustentabilidade, ela é para o público classe A. Ela está em pequenas ações no público onde mais necessita. Então, a gente está caminhando. Então, a gente tem, de um lado, grandes e bons exemplos com escritórios muito importantes atuando, que fazem as consultorias, aplicando todo o conceito de conforto ambiental, sustentabilidade, porque a gente tem vários escritórios especializados em consultoria sobre isso, mas, por outro lado, você vê ainda uma construção social muito precária. Você vê construindo habitação social com uma janela pequena, uma janela que ela não ilumina adequadamente o ambiente, nem faz você ter uma ventilação cruzada ali no espaço. Então, isso São Paulo também está cheio. Então, de um lado, você tem construções que são bons exemplos ali, nível internacional, e você tem ainda o pessoal fazendo o nosso feijão com arroz, que não é muito bom ainda. Só para a gente finalizar, então, Levi, olhando para todo esse cenário que a gente vem falando aqui, dos projetos sustentáveis, da arquitetura verde, olhando também mais para o seu nicho aí de gestão de resíduos, a importância da educação diante disso tudo que a gente veio discutindo até agora. É extremamente importante em virtude de que nós que não geramos resíduos, né, embora exista geração per capita, né, mas aqueles que não geram resíduo, eles pagam por aqueles que geram muito, né? Então, a educação ambiental ela é importante para que a gente consiga atingir o profissional que está na obra. O profissional tem que saber o que é resíduo, tem que saber como construir. Infelizmente, nós temos um problema grave na construção civil, na engenharia, que é o retrabalho. A falta de planejamento, ela onera muito o empreendimento e significa que você vai fazer uma escada, essa escada não está no projeto, vai ter que demolir, essa demolição vai gerar muito resíduo. Então, a educação ambiental, ela vai tornar os empreendimentos mais sustentáveis, mais eficientes e mais interessantes do ponto de vista de convivência, né? Quando a gente fala de uma casa, de um escritório, ele vai ser ocupado por pessoas. Então, tem que ser interessante, tem que ser adequado para que as pessoas convivam e se sintam bem lá, né? Então, a educação ambiental é imprescindível, não apenas para isso, mas também para que a gente consiga ter uma pegada menor, né, na gestão dos resíduos. Quando a gente coloca o lixo lá na rua e o caminhão pega, tem um custo. Esse custo é pago pelo seu IPTU. Quando você pega e contrata um transportador, conhecido como caçambeiro, e esse caçambeiro joga esse entulho num terreno baldio, ele está ali comprometendo o meio ambiente local e naturalmente regional, porque você vai ter contaminação de todos os sentidos, né? Então, a educação ambiental ela é muito útil nesse sentido e, obviamente, tem que ser a prática, né? A nossa prática, no sentido de quando a gente contratar um profissional ou quando a gente contratar um serviço. Tá certo, deu o seu recado, não temos mais tempo, infelizmente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, foi um prazer. Obrigado. Foi nosso, obrigada. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Lloyd Abreu Harbich, que é arquiteta e professora do Mackenzie, especialista em conforto ambiental, e com o Levi Torres, que é coordenador da Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição, a Abrecon. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!